Aquela caneca bonita da Yashi, doutor, que o Luciano me deu lá na Geronto. Fala, gente maravilha! Muito bom estar com vocês. Luciano, você chegou, meu companheiro. Vou te convidar para entrar agora, para a gente bater um importante na questão do, das doenças cardiovasculares. Pô, que felicidade que você está aqui, olha só, Adão. A galera chegando, Camille Irineu, que bacana, mandei o convite para o Luciano, ele já vai aceitar para a gente conversar sobre coisas super importantes. Aí, enquanto o Luciano está entrando, eu tive a chance de ir lá com ele, lá na USP. Ele é professor, pesquisador do programa de pós-graduação em gerontologia lá na USP. E fui presenteado com essa caneca. Fala, gente, maravilha, obrigado por vocês estarem chegando. A conversa ela é bastante importante para a gente começar a entender como é que esse isolamento, como é que a questão da atividade física e inatividade física, ela consegue criar efeitos super complicados nas doenças cardiovasculares, como que o exercício pode se associar a essa questão. Então, eu vou, mandando agora para o Lu. Amor, pega meu telefone, por favor, por cima da mesa. Agora sim, meu Agora sim, né, camarada! Wilton? Tudo Bom bem? dia, Lu! Bom dia, Wilton. Tudo bem, querido? Tudo, querido. Olha só, tô aqui, em sua homenagem. Você lembra disso? Lembro sim. Ó, aqui, a honra toda Eu lembro. Foi que você... da banca, né, de uma aluna minha de mestrado, né? Isso, cara, eu uso aqui, eu vivo falando para as pessoas da elegância, entendeu? Como é importante não só fazer ciência, mas também ter elegância, Lu. Isso é É uma coisa legal. que você faz muito bem, cara. E eu queria deixar aqui minha gratidão em ter você aqui para conversar hoje. E para quem está chegando, a gente agradece muito as pessoas estarem entrando na live para discutir a questão do envelhecimento. E eu queria apresentar meu amigo, professor doutor Francisco Luciano Ponte Júnior, com quem eu trabalhei durante uns 6 anos, acredito, da minha vida. E foi um momento muito prazeroso, com quem nós temos compartilhado muitas experiências científicas, Sem pela, dúvida. não é, pela experiência do senhor Luciano. E eu quero que você se apresente, Lu, mas o que você tem contribuído com o grupo, com o Daniel, com o Gustavo, em Uhum. relação às questões cardiovasculares, às questões de treinamento. E eu tenho muita gratidão, meu camarada, de ter você aí como amigo e como parceiro de trabalho. E o que você tem feito lá na USP, lá no programa de Geronto, em relação à atividade física e outros fatores, que eu acho que esse é um grande avanço, outros fatores relacionados ao processo de envelhecimento, as doenças cardiovasculares e atividade física, lá no programa. Então, o que você faz, Lu, é uma coisa incrível. E eu queria te agradecer, dizer que eu tenho uma admiração profunda a você, à Cris, sua esposa, e ao Lucas, seu filho, que é uma família maravilhosa e são pessoas incríveis que constroem aí de diferentes formas, contribuindo com a saúde das pessoas. Você lá na Geronto, a Cris com os programas que ela tem de pós-graduação, de precisão de exercício, e o Lucas agora aí concluiu a medicina. Então, vocês são uma família incrível e também da saúde. E olhando para o envelhecimento de modo saudável. Então, eu queria deixar aqui primeiro o meu abraço a você e dizer que é um prazer. E vamos conversar um pouquinho sobre a questão do Vamos sim. isolamento, doença, exercício, idoso e tal. E aí eu passo para você se apresentar para a galera que está chegando, para eles saberem quem é você. E obrigado quem entrou. Ah, eu que agradeço pelo convite, né, Ailton? Eu sei, a live é sua, o convite foi seu, eu que agradeço. É, isso é importante a gente frisar.
e é bom ser lembrado nesses momentos. E realmente eu trabalhei com você há alguns anos, né? E depois acabei entrando na gerontologia, né? Todo mundo sabe que a minha formação de base é em educação física, mas hoje eu estou alocado no curso de gerontologia, que é um curso que visa formar profissionais que serão gestores do envelhecimento. Então, basicamente isso, né, que esses indivíduos eles vão trabalhar. Né? Então, assim, eu estou feliz porque eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que é um momento que a gente pode trazer alguns esclarecimentos. E eu acho também que a atividade física ela tem um papel importantíssimo nesse momento da pandemia e está pouco explorado. Uhum. E eu acho que é isso o nosso papel aqui, discutir essas questões. Né? E sabe, Basicamente Lu, isso. e sabe essa questão do exercício? Deu muita confusão até agora, né, cara? Assim, É. pode, não pode, fecha, não fecha. A Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte fala não pode. E aí o American College fala que é necessário. A OMS fala que é importante, dentro desse contexto, guardado aí as devidas situações de isolamento, distanciamento, que acho que é a palavra mais democrática, né? Seria distanciamento com responsabilidade e tal. E acho que aqui vem um ponto interessante, que é a questão do idoso, que é o grupo de risco. E tem muita informação mostrando assim, ó, um cara que é agravado, né, Lu? Ele é Uhum. agravado cardiovascular, ele é agravado metabolicamente, mesmo não sendo idoso é um problema, mas esse cara vai ser um idoso. Então tem que olhar para esse sujeito, educar esse sujeito. Mas já tem gente idosa também, que está É. nesse distanciamento. Então, esse impacto do distanciamento, ele é muito significativo, em especial nessas populações dos agravados e dos idosos. E a gente não está olhando para isso de uma maneira consistente, até porque deu muita confusão já nesse início, digamos assim, de pandemia. Agora já começa a criar uma nova flexibilidade. Os próprios profissionais não sabem muitas vezes o que tem que fazer nesse processo. E aí, com o idoso, acho que fica mais difícil, cara, porque o idoso é um sujeito que nasceu lá em 1945, 50, às vezes até antes, e o exercício não era uma prerrogativa na vida desses caras. É. Né? E eu acho Então, que como nós é que. podemos começar, Ailton, contextualizando. Eu acho que é Uhum, interessante para que todos aqui que estejam na live, estejam assistindo, nós contextualizarmos, né? Então, eu queria trazer algumas coisas. Eu tenho uma preocupação muito grande quanto ao isolamento social, uhum, porque o isolamento social, a característica dele de um estresse crônico. Então, uhum, todas as pessoas que estão submetidas ao isolamento social, elas estão submetidas a um isolamento, a um estresse crônico. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte: a Organização Mundial de Saúde ela ponderou. Então é o seguinte: risco, ela trabalha com risco-benefícios. Ela sabe as pessoas que compõem a Organização Mundial de Saúde, elas sabem que o isolamento social vai trazer algumas sequelas. Mas aí ela pesa o seguinte: é melhor manter em isolamento social do que você submeter esse pessoal a um risco de contaminação e de uma uhum. mortalidade muito grande. É isso que pesa na Organização Mundial de Saúde, mas a gente sabe que o isolamento social é caracterizado por estresse crônicos. E esse estresse, que é característico do isolamento social, ele tem consequências neuropatológicas, neurofisiológicas na saúde mental, né, dos idosos. Por exemplo, quem está em isolamento social normalmente desenvolve raiva, né? Porque muitas vezes o indivíduo ele desenvolve raiva porque ele tem medo de perder o emprego. Ele tem redução do salário. Então, ele acaba desenvolvendo um sentimento de raiva. Esse indivíduo ele desenvolve também um processo de ansiedade,
né? Porque ele começa a ter pensamentos catastróficos, né? Que é Uhum. porque aí nós vamos sendo bombardeados, olha, o número de mortes hoje foi 200, amanhã está 400, vai chegar a 1.000. Então, aí você começa a ser bombardeado por pensamentos catastróficos, né? Que acha que todo mundo vai morrer, que Uhum. os seus parentes que estão em volta ali, eles vão de alguma forma sofrer, não vão sair dessa situação, e isso acaba gerando um processo de ansiedade, porque você acaba não podendo fazer nada com essa situação, né? Acaba aparecendo também um sentimento de angústia, é muito comum nessas pessoas, né? Angústia, a desmotivação também é comum nesses indivíduos que estão submetidos ao isolamento social. Briga familiares, né? Porque assim, é um estresse de baixo limiar, mas como ele é crônico, né? Ele passa por meses, né? Semanas, meses, ele vai provocando um estresse muito grande nos indivíduos. E aí, o grande problema também do isolamento social e da ansiedade é que a ansiedade ela pode te levar a um quadro de depressão. Sim, esse é E o problema, né? esse que é um problema. E aí você pode cronificar. Então, em 2002, tem um trabalho muito interessante publicado na Lancet, que em 2002 a China também teve que passar por essa situação. E ela fez o isolamento social. E o grande problema, então tem um estudo de meta-análise, que o grande problema do isolamento social também não foi só durante o isolamento, mas foi pós o isolamento. Porque desenvolveu muito estresse pós-traumático. É Uhum. muito comum nessas pessoas que estão em isolamento social, né? Você É sabe muito que. difícil para... Pode falar, Ailton. Não, cara, você sabe que você está colocando um ponto que eu tenho pensado, e aí eu vou compartilhar com você. A questão da depressão, do sentimento de depressão, da condição crônica da depressão, ele atinge esses idosos, como você está falando, que eu acho que vale a pena até aprofundar, no sentido que vai ser depois. Mas hoje o quadro de depressão e ansiedade nos adolescentes, Luciano, também é uma condição complicada. Então, muito provavelmente, o que você está dizendo aqui, eu acho que todo mundo deveria prestar assim, bastante atenção nesse contexto, porque a raiva, a ansiedade, a angústia, a briga, as questões do baixo limiar e da depressão, ela vai atingir todos os grupos populacionais. E talvez essa questão do pós-pandemia, a depressão venha a ser uma das doenças no processo de cronicidade mais graves que a gente teria, e daí para desencadear doença cardiovascular, para desencadear câncer, para desencadear outros fatores psicossomáticos, caras, é gigantesco, né? Então, você está trazendo um ponto da depressão que eu acredito que seja uma linha futura de estudo para todas as áreas da saúde, dentro da questão pós-traumática, e nós estamos nisso, que precisaria ser melhor atendido. Então, a gente tem visto criança com depressão em função do que está comendo, cara. E mudança de atividade cerebral. E a mesma coisa que ficaria aí nessa questão do idoso, que já passa por um processo de envelhecimento neurológico que pode agravar a condição cognitiva em função do Isso, isolamento, do estresse. Então, eu não sei como é que você perfeito. vê isso, mas é grave. Uhum. Perfeito. A prevalência de depressão em idosos já era muito alta, da ordem de em torno de 50% a 60% dos idosos eles sofrem de algum momento, né, de depressão ou de solidão, mas a tendência é aumentar, Ailton. Espera-se que após essa pandemia nós teremos um aumento significativo dessas doenças. E eu acho que o grande interesse do exercício físico é tentar atenuar essas alterações. Agora, aqui também cabe outro contexto, que é a definição de solidão, tá?
Aham. Isolamento social não significa necessariamente solidão. Então, tem indivíduos que vivem sozinhos, se isolam num determinado momento, mas não se sentem só, não sentem solidão. Ou seja, no momento que eles precisam, eles têm apoio de familiares, de amigos. Tá? Então, a pessoa pode viver sozinho. Então, viver sozinho não é sinônimo de solidão. Muito bom. Entretanto, é muito bom, mas entretanto, indivíduos que vivem sozinhos podem desenvolver a solidão. Isso é, se eles não tiverem apoio familiar e apoio de amigos. Isso é uma preocupação que a gente tem. Por isso que normalmente quando aí você falou das crianças, dos adolescentes, quando eles se isolam ali atrás de um computador, de um celular, nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque nós precisamos estar sempre verificando se isso é um isolamento voluntário, que não está trazendo nenhuma consequência para ele, ou se futuramente isso vai fazer com que ele desenvolva solidão. Porque às vezes você está conectado, mas você tem muitos amigos virtualmente. Uhum. Então você não sente solidão. Porque você está conversando, você está batendo papo. Isso não tem problema nenhum. Agora, o problema é quando você desenvolve a solidão. Porque as doenças, elas são derivadas da solidão. Então, Né? e aí, Lu, nessa questão da solidão, você imagina que a depressão é o quadro principal que poderia desencadear nesse contexto? Mas aí tem outras questões, por exemplo, a questão da demência também em idoso é muito elevada. Você acha que a demência, embora seja uma condição neurodegenerativa, mas você vê essas coisas interrelacionadas? Sim, E sim. se esse processo de solidão poderia agravar isso, cara? Você tem algum dado aí? Então, a gente tem que as doenças, né, neuropsicológicas associadas à solidão, por exemplo, você tem alteração autonômica, né? Então, de atividade nervosa simpática, são os indivíduos estressados. Você tem liberação de catecolaminas, então adrenalina, noradrenalina, isso gera um quadro de hipertensão, porque o estresse crônico ele vai liberando essas substâncias, né, na corrente sanguínea e isso provoca alteração de pressão arterial. Então, normalmente, indivíduos que se sentem só, que são solitários, eles têm quadro de hipertensão, eles podem desenvolver quadro de obesidade, porque aí você tem alterações comportamentais também. Uhum. Indivíduos que moram sozinhos, eles têm mais acesso à alimentação, reduz o nível de atividade física, e aí acaba gerando um quadro de obesidade, como você colocou num primeiro momento, né? Além disso, como eles têm aumento dessa pressão arterial, também aumenta o risco de angina, de infarto. É muito comum nesses indivíduos idosos. Além de uma redução da atividade do sistema imunológico. O sistema imunológico é muito prejudicado também nesse contexto de solidão. E Né? aí, né, se a gente tem esse quadro de solidão, o sistema imune deprime, a alimentação piora, fica menos ativo, aumenta o risco de evento cardiovascular, que eu acho que isso é uma questão importante, Isso. associada à hipertensão, mas também pode ter um quadro de mortalidade aumentada pelo Aumentada. acidente vascular, seja ele infarto ou o próprio acidente vascular encefálico, aumenta o risco por essa combinação de variáveis, né? Então, e aí o exercício ele pode reduzir significativamente, aí 30 e poucos por cento a chance de mortalidade nessa direção. Então, como é que você imagina, Lu, essa questão do fazer agora? O que sugerir? Porque, por exemplo, a Ivete Belli, e tem várias colocações, ó, eu vivo sozinha, mas não sinto solidão. Beleza, aí tem gente aqui colocando que o importante é estar fisicamente ativo, mas o idoso nem sempre ele tem essa ideia, né, Lu? Não, não tem. Não tem porque essa ideia é uma ideia que precisa ser construída.
Daí a importância de você ter a atividade física desde a infância. A gente diz sempre na Geronto que o processo de envelhecimento é um processo construído. Então, quando a gente fala de envelhecimento, que é um processo que você está, né, desde o nascimento, então velhice é a partir dos 60 anos de idade, então ali você demarca 60 anos de idade eu entrei na velhice, mas envelhecimento é um processo. Todos nós estamos nesse processo de envelhecimento. Então, se é um processo, e se você quer trabalhar, quer ter idosos fisicamente mais ativos, você tem que estimular isso desde a infância. Desde a infância, desde a adolescência, para que esses indivíduos eles sejam capazes de gerenciar sua própria atividade física. Em qualquer momento, em qualquer lugar, inclusive dentro de casa. Mas você sabe, Lu, que você está falando uma coisa que está me ocorrendo aqui. Tem um limite do que é da senescência e da senilidade, né? E aí as pessoas confundem isso assim, não, aumentou a expectativa de vida. Pô, ótimo, isso é uma conquista de uma sociedade, né? Agora, em que condições essa pessoa está envelhecendo? Qual que é o processo que esse cara passou durante a vida inteira para ter esse ponto de equilíbrio entre o que é senilidade e o que é senescência, o que é natural e o que é patológico, né? E aí então, os dados... Então, Ailton, você tocou num assunto muito interessante, desculpa até te interromper, Não, meu, é mas bate-papo aqui, a galera tem que... você me Manda lembrou pergunta aí, gente. que inclusive foi uma das questões foi uma das questões elaboradas do nosso programa de pós-graduação, que nós pedíamos para que os alunos dissertassem justamente nessa condição que você falou, que nós estamos verificando no momento atual que a expectativa de vida aumentou. No mundo inteiro, a expectativa de vida vem aumentando pelas condições de vida, pelas condições de saneamento básico, tal, a alimentação, ela tem aumentado. Até medicação, né, cara? Entretanto, a qualidade de vida que se tem, você vive mais, mas a qualidade de vida é ruim. Por quê? Porque você tem uma velhice associada a doenças crônicas. Então, você tem idosos obesos, idosos com diabetes tipo 2, idosos com doenças cardiovasculares. Então, você vive mais, mas você vive numa condição que está mais associada à doença. Então, você lembrou bem que isso é uma coisa para a gente ter bastante cuidado. E outra coisa, Ailton, que você me fez lembrar também, é que a gente está nessa situação, mas quando a gente reduz o nível de atividade física, por causa do isolamento social, é preciso entender também que esse isolamento no idoso ele pode ser catastrófico. Por quê? Sim. Porque o idoso ele tem uma velocidade de perda de massa muscular muito maior do que o indivíduo mais jovem. Exato. E se ele tem perda de massa muscular, ele fica mais suscetível a quedas. Né? E se ele caiu, tem quedas, morreu, né? Infelizmente. se ele tem quedas, normalmente fratura de colo de fêmur, você tem hospitalização. Então, é aquilo que você falou, a mortalidade é muito grande por redução de perda de massa muscular. Então, aí é que entra o exercício para tentar minimizar a perda, né? Manter essa capacidade funcional no idoso. Não só no idoso, ninguém em está todas as falando isso, Lu. pessoas. E ninguém está falando isso, cara. Não. Então, assim, ó, ninguém está falando isso. Então, assim, ó, faça atividade física, babá. Por isso que eu cheguei a pensar, assim, vou falar com o Luciano, porque é um cara que entende de idoso, entende de doença cardiovascular, tem essa visão ampliada do envelhecimento. E aqui vai uma crítica e uma reflexão ao mesmo tempo. Ninguém está dando orientação para os idosos, ou sendo mais pontual nesse momento de isolamento, desta preocupação da senilidade, dessa preocupação da senescência, desse agravo. Porque tem muito idoso que ia para o mercado a pé, cara.
Hoje ele não vai Exatamente. mais. Então ele fica sentado, cara. Então, Então, aquela velha história. Ele está reduzindo as atividades intermediárias da vida diária, né? Como é ir ao supermercado, como é o que você falou, pegar um ônibus, né? As atividades intermediárias da vida diária estão sendo reduzidas. E isso vai ter impacto, inclusive, nas atividades básicas da vida diária, que é o então, e indivíduo. depois? Né? E aí é fragilidade. Ele vai evoluir para fragilidade. Então, Então, você tá... provavelmente, isso é outro contexto. O número de idosos frágeis pós-pandemia pode aumentar assustadoramente, se Pois não é, tiver uma intervenção. então, aí volta a história. O nosso problema de saúde, de sobrecarga, ele é pseudo entendido que vai diminuir, mas não necessariamente, Uhum. porque as consequências do que a gente está conversando aqui em relação ao idoso, que é o assunto, né? Por essa não orientação, pelo processo de isolamento, por reduzir nível de atividade física, pelo aumento do risco de queda, fragilidade, etc., isso vai bater lá na frente no sistema de saúde de novo, quando Vai. o sujeito tiver uma fratura de colo, por exemplo, de fêmur, vai custar hospital, a prótese, a reabilitação, esse indivíduo vai para casa, perde a autonomia, alguém vai ter que ajudar esse sujeito em casa, provavelmente alguém da família, ou sei lá, ou até em um serviço especializado nisso, vai ter um custo operacional dessa questão, e mais ainda, talvez a gente tenha uma situação de sobrevida e perda da qualidade de vida desse idoso muito grande, cara. Eu tive uma tia, não sei se você sabe, que ela fraturou, sabe como? Ela estava na pia, escovando o dente. Ela simplesmente fez uma rotação de coluna e os pés estavam em cima daquele tapetinho, porque idoso adora ter tapete espalhado pela casa inteira, né? Aí o pé ficou, a hora que ela rodou, fez uma rotação e quebrou, cara, o colo do fêmur. Lu, foram 6 meses entre, olha só, meu amigo, 6 meses entre a cirurgia e o óbito. É Porque o isso nível mesmo. de atividade física cai de tal maneira que o agravo funcional cardiovascular, que é um assunto importante que se trata, ele é muito grande. Então, o idoso parado, realmente, na velocidade de perda, é proporcionalmente maior do que a nossa velocidade de perda. É. Então, a E gente está aí, vendo, sabe o quê, cara? Um monte de gente falando, vamos fazer exercício, e fica postando lá exercício, desculpa, na net. Mas é tudo para gente jovem, cara. isso é Cadê o verdade. idoso nisso, velho? É. Né? É. Na verdade, o idoso ele tá passando por uma situação, inclusive, de culpabilidade, né? Porque nós estamos Exato. jogando muita carga nele. Porque, assim, o idoso é o que não pode sair de casa. Quer dizer, nós temos o preconceito, né? Nós temos o preconceito em cima do idoso. O idoso é que não pode sair de casa. O idoso realmente é aquela população que é mais atingida pelo Covid, né? Mas a gente está jogando uma carga. Agora, outra coisa que a gente precisa contextualizar, principalmente para aquelas pessoas que estão aqui assistindo, é o conceito de fragilidade, né, Ailton? Que a gente está Sim. discutindo aqui esse conceito, mas eu acho que é importante. Que fragilidade é perda nos sistemas fisiológicos. Então, com o envelhecimento, né, sendo bem simples, para tentar ser um pouco mais didático, com o envelhecimento, todos nós teremos perdas nos sistemas fisiológicos, seja ele cardiovascular, respiratório, muscular. Então, você tem perda nesses sistemas. Só que a perda, ela pode ser tão grande e tão rápida que submete, que faz com que você se hospitalize ou que tenha morte provocada por essas perdas. Então, isso é o que a gente chama de quadro de fragilidade, né? E tem algumas Sim. formas da gente avaliar essa fragilidade.
Tá? É só para contextualizar, para que os indivíduos, para quem está aqui, entendam o que é que a gente tá discutindo nesse momento. Né? Aí a gente vai. Aí tem outra coisa, tem outra situação. O que é que a gente está observando, Ailton? Que o envelhecimento, né, o idoso é mais afetado pelo Covid, que é onde a gente está entrando nessa situação. E é um indivíduo de menor capacidade funcional. E aí a gente tem uma doença, que é o Covid, que é uma doença sistêmica, né? Por que sistêmica? Porque afeta vários sistemas fisiológicos. Então, é uma doença que tem alterações neurológicas. Você vê que indivíduos têm perda de olfato, perda de paladar, né? Ela atinge principalmente o sistema respiratório. É o mais atingido, que é o pulmonar, provocando pneumonia viral. É o mais atingido. Mas ela atinge também o sistema circulatório, porque ela é caracterizada por uma tempestade, né, que eles chamam de tempestade de citocina, ou seja, uma inflamação muito grande provocada pelo Covid, que é essa característica, né? Por isso que você tem que agir rapidamente nos primeiros sintomas da doença e não esperar, para tentar reduzir essa velocidade com que a doença tem, dessa inflamação, dessa tempestade inflamatória, tempestade de citocinas, e para que ela não atinja outros órgãos também. Né? Essa é a ideia. E aí, quem é que está? Quem é que é mais frágil nesse processo? É o idoso. Mais uma vez, é o idoso que é o mais frágil nessa situação. É o mais suscetível a ter, inclusive, sequelas da doença. Né? Mais uma vez. Né? E aí, por isso que a gente precisa... Pode Porque continuar. os mecanismos anti-inflamatórios aí, da ação do cortisol, a glândula suprarrenal também está mais envelhecida, não é? E já está mais sobrecarregada pela situação pré-existente que você está falando. Então, você pega as condições biológicas, mais um vírus com esse potencial de ativação, realmente a condição de você ir para uma situação sistêmica generalizada é enorme, né? É gigante. E aí tem uma série de perguntas aqui, Lu. Uma delas a questão assim, será que o exercício poderia corrigir essa questão, inclusive em função da socialização que ele traz por conta desse isolamento que você está falando? A questão da atividade física em função do estresse, como é que isso poderia colocar? Então, tem várias perguntas aqui nessa direção. Outra, agora é mais pesada. Como que a educação física, o profissional de educação física, se ele tem pensado nisso, nessa construção, olhando para a fragilidade ao longo do tempo, dessa condição da vida diária, enfim, tem várias colocações nessa direção que eu queria passar aqui a bola para a gente continuar discutindo um pouquinho, porque eu acredito que a gente não esteja pensando nisso de uma maneira sistemática. Não, eu acho que o desafio nosso agora é o seguinte, Ailton. Já é bem determinado na literatura que, além das adaptações nos sistemas fisiológicos que o envelhecimento tem, isso já está bastante batido na literatura. Nós sabemos que o exercício físico ele tem essa característica de socialização. O grande desafio do exercício será que eu consigo reduzir o impacto da solidão? Esses indivíduos que estão em isolamento social? Esse é o grande desafio. Por quê? Porque o número de pesquisas nessa área, eles são pequenos. Então, não é todo dia que se tem pandemia. Então, ainda bem, né? Ainda bem. Então, o que a gente precisa? Inclusive, é um dos trabalhos que eu estou desenvolvendo, que é justamente pedir para que, através de contato telefônico e tal, pedir para que esses idosos façam atividade física, aplicam a escala da UCLA, que é a escala
de solidão, né? Que ela avalia a solidão. E aí nós veremos, daqui a algum tempo, eu vou ter os resultados e ver se o exercício físico ele foi capaz de reduzir esse impacto. Nesse momento, nós precisamos fazer pesquisa, né? Lógico que fora desse contexto, dentro dos clubes, dentro das associações, dentro das instituições de longa permanência, nós sabemos que o exercício ele é um integrador social. Ele tem esse papel. E ele reduz realmente a solidão. Mas o problema é que todas essas atividades elas foram paralisadas. Você vê que SESC, né, SESI, sei lá, os clubes, tudo foi paralisado. Então, é uma situação em que o idoso ele tinha o seu network, né, ele tinha lá a companhia de outros idosos e, de repente, ele teve que ficar em casa, ele teve que ficar isolado, né? Um confinamento social. Embora nós temos mídias sociais, né? que acaba reduzindo essa situação. Mas aí a gente vai ver com as pesquisas, Ailton. Nesse momento, nós precisamos fazer pesquisa. Mas, assim, se nós formos para uma hipótese, né, eu acredito sim que o exercício físico ele tem essa capacidade de reduzir o impacto do isolamento social, sem dúvida nenhuma. Tá? Porque uma coisa interessante que você está falando, Lu, é assim, você e eu, nós somos da fisiologia, cara. A gente estuda a fisiologia e tal. Mas você vê que agora a fisiologia serve para alguma coisa, mas não serve para... Não serve para explicar. Não é verdade? Essa discussão do isolamento, da fragilidade, do comportamento, dos indicadores de estresse, ansiedade, o impacto futuro, a gente pode até analisar na relação da consequência da doença. Tudo bem. Os efeitos fisiológicos disso, papel fisiológico disso e tal. Mas não é isso que vai garantir sozinha a discussão. Então, o que eu vejo é que nós não olhamos de uma maneira mais holística para o fenômeno, cara. Olha, exatamente. Assim, aumenta a atividade física, que aumenta o sistema imune. Tá bom. Mas vai demorar quanto para responder imunologicamente falando? Quanto tempo demora para ativar a interleucina de uma maneira sustentada no exercício? Quanto que demora para criar redução do padrão inflamatório? Quanto tempo demora para esse cara ter efeito positivo do exercício em relação ao controle cardiovascular e reduzir mortalidade? Quer dizer, claro que tem. Mas o estudo tem, desse fora, tamanho, ambiente é um externo. gigante, cara. E outra coisa, tem ambiente externo. Externo é bem Exato. documentado, mas ambiente de casa, residência, isolamento, nós não temos. Então, nós precisamos desenvolver. Né? Então, a gente precisa ver se um programa de atividade física realizado dentro de casa, eu consigo reduzir frequência cardíaca, eu consigo reduzir atividade nervosa simpática. Né? Será que eu consigo um programa de atividade física? É aquilo que eu falei, no campo da hipótese, tudo pode. Eu acredito que sim, mas precisamos fazer. Né? Até porque não vai ser a última pandemia que nós vamos passar. Não, brincadeira, não fala. Meu, em 2007 os caras já estavam... em 2007 os caras já estavam mandando que ia ter a pandemia lá na China. Você viu esse paper, que é no Microbiology? Eles já estavam mandando o seguinte, em 2007, que ia existir uma nova condição pandêmica com um novo vírus associado ao SARS-CoV, né, que é a discussão, que é a síndrome respiratória aguda, e o vírus poderia estar no processo de mutação. Em 2007, velho. E aí o processo vem. Pumba! 2019 dispara o vírus. E agora a gente fica correndo atrás. Então, provavelmente, isso vai acontecer de novo. E acho, olha só, vou achar aqui, hipotético. A população brasileira, meu irmão, vai sair da curva demográfica, da gente estar lá com uma grande parte aos 30, 40, em 2050, essa rapaziada vai estar tudo com 60. Exatamente. Então, a curva, que era a pirâmide assim, ela vai fazer assim, né, cara?
A pirâmide é. de faixa etária mais alta vai subir. E nós vamos, de novo, ter outra pandemia, sem profetizar maldade aqui. Mas é possível isso acontecer. E se não acontecer, como é que nós vamos trabalhar com esses idosos, que também serão agravados? Porque a curva, ela muda. A curva demográfica muda. Nós não estamos olhando daqui. Quer dizer, tem gente olhando, lógico, mas a área de educação física não está olhando para daqui 20 anos. Nós estamos olhando se o que acontece meio no imediato. Isso é uma parte, mas não é todo. Velho. E eu não vejo só a educação física, eu vejo a ciência como toda. Ela não tá. Nós temos alguns cientistas, porque já vinha se falando dessa pandemia, né? E que se precisava fazer alguma coisa, precisava tomar uma atitude em relação a isso, principalmente aquele mercado lá, né, na China, né, em Wuhan, né? Então, precisava se tomar um cuidado. Então, e aí é aquele tipo de coisa, né? A ciência, eu acho, né? Uma das coisas que vai acontecer é assim, é a retomada muito forte da ciência. Pelo menos eu quero crer. Né? Também. Eu acho que nós teremos mais verbas para pesquisa e pelo menos deveria, né? Se isso não acontecer, para mim vai ser uma grande decepção. E a valorização desses profissionais. Porque é aquele tipo de coisa, a gente vem dizendo, ó, isso vai ocorrer, isso vai acontecer, isso está dessa forma. E, assim, normalmente, por questões sociopolíticas, isso não é colocado em prática, né? Então, quando você é submetido a uma situação dessa de pandemia e que tem um impacto socioeconômico, principalmente o número de empregos serão reduzidos, isso, de uma forma ou de outra, eles vão ter que olhar esse tipo de situação. Né? Porque eles sabem que se eles não derem atenção à questão da ciência, não acreditarem lá nos pesquisadores, você vai ter outra pandemia que vai ter um impacto maior na sociedade e de questões econômicas, né? Muito mais graves. Né? Você viu o trabalho, cara? Eu recebi aqui, vou compartilhar com você, Lu, um trabalho muito legal, acho que você com certeza você viu, que fala sobre o seguinte, cara. Esse trabalho é muito interessante porque ele aponta qual é a característica de mortalidade dos grupos sociais, também saiu na Lancet, associando a questão da pandemia e da crise econômica. A pergunta é mais ou menos assim: quem vai morrer e por qual causa vai morrer mais? Pela crise econômica dessa condição toda ou pela própria condição de saúde? Você sabe qual que é a conclusão? Quem vai morrer mais são os indivíduos pobres, olha que desgraça, pobres, indivíduos idosos, homens, indivíduos que tiveram desde o início da vida menos acesso. É um trabalho feito com uma população brasileira de 5.500 municípios. E mostrou essa tendência. Sabe quando? 2012. Quando teve a crise lá de trás de H1N1, que veio nessa crescente, lá atrás, 2012, população brasileira, publicado esse artigo em novembro de 2019, já mostrou que a experiência lá atrás não foi vista por essas questões sociopolíticas, e agora o pânico ele vem de novo, porque a ciência não foi vista mais uma vez, que é o que você está falando. Então, eu não consigo entender como é que não se faz projeção e construção mais cuidadosa, usando essas informações que são, inclusive, de pesquisadores brasileiros, junto com pesquisadores internacionais, mostrando essa combinação. O que mata mais? A condição econômica, pelo estresse, pelo medo, etc., e pela própria condição macrosistêmica, não só eu, mas o macrosistema, ou a própria condição efetiva de saúde da pessoa. E aí, na combinação das variáveis, ficou assim: é mais idoso, mais gente
com baixa renda, é mais gente, mais homens e pessoas que tiveram sempre ausência de assistência. Meu. É. Então, quer dizer, olha a questão aí que a gente está. É. Vou separar aqui, vai lá. Tá. Não, e tem outra coisa, tá, Ailton, que você me perguntou e eu acabei não respondendo logo no início, mas eu vou responder aquilo que você me perguntou, que a gente fala sobre isolamento social. Você sabe que isso é uma questão muito difícil, né? Porque o isolamento social, ele vai reduzir o número de empregos. Tem muita gente preocupada com esse tipo de situação, sobretudo os mais pobres, que você acabou de trazer, né, aqui. Mas o isolamento é necessário. O isolamento ele tem que existir. Infelizmente, ele tem que existir. É aquilo que eu falei. A Organização Mundial de Saúde, ela pesou. Até porque a gente tem que entender que se você tem um número muito grande de indivíduos doentes, num determinado período curto de tempo, você não tem uma rede de saúde que dê suporte para todas essas pessoas. Então, por isso, a importância do isolamento social. Agora, aí a gente tem uma questão que são as academias, né, que aí no caso da atividade física, que são as academias fechadas. Mas veja, a gente precisa entender que a academia é lugar de aglomeração. E além de lugar de aglomeração, os espaços, por exemplo, tem estudos mostrando, né, que para indivíduos que fazem atividade física e para que não sejam contaminados, a distância entre eles tem que ser aproximadamente de 4 a 5 metros de cada pessoa, porque você tem secreção, sudorese, uma respiração mais ofegante e tal. Então, se você tiver infectado, principalmente para aquelas pessoas que não têm sintomas, elas vão infectar outras na academia. E a gente tem que entender também que a academia é um local que você tem desde o jovem até o idoso. É o que você falou, a pirâmide está se invertendo. Então, embora as academias não estejam preparadas para os idosos, eles estão aumentando e estão procurando cada vez mais fazer atividade física. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Porque a academia, ela não é só um local de gente jovem, mas idoso. E aquele idoso que foi contaminado, ele pode ser a vítima. Né? Foi contaminado por um indivíduo mais jovem, ele pode ser a vítima. Então, na minha concepção, né, isso é muito particular, na minha opinião, as academias têm que estar em isolamento social. E te digo mais, eu acho que serão uma das últimas a abrir, tá? As academias. Isso não quer dizer que não se faça atividade física. A atividade física ela tem que ser feita. Ela tem que ser feita na residência, ela tem que ser feita em locais em que realmente você tenha uma distância entre as pessoas. Não adianta também todo mundo, eu vou para o parque, e ali você tem um monte de gente no parque que vai se contaminar porque você não vai dar a distância necessária, né? E aí você tem que procurar locais, ruas, que sejam menos movimentadas e que você reduza esse risco de infecção. Tá? Então, olha só, eu concordo. Olha, academia, a gente tem, acho que tem uma questão que também é a higienização. Né? Porque a questão da higienização, ela é um dos fatores mais importantes. E é muito difícil controlar isso. Não é? Sem dúvida. É muito difícil. Porque como é que você vai controlar? Quantas pessoas vão entrar? Qual que é o espaçamento que você vai ter? O ambiente é fechado. O cara vai usar máscara correndo? Exato, não tem como usar máscara. Quer dizer, essas coisas são. Né? Eu vejo, por exemplo, pessoas na rua caminhando, e você vê que ele saiu para andar na forma de exercício. Não é que ele está caminhando para ir no. Sei lá. Ele saiu para caminhar mesmo, para exercício. E o cara está usando máscara. Eu falo assim, mas isso não tem sentido, cara. Não tem nada. É aberto, não tem essa situação. O que nós não podemos fazer é aglomerar, né?
É, É é isso. aglomerar, né? Ou Mas então eu não queria. fazer como a minha cunhada, que está aqui, Rita, um beijo para você, que ela sai às 11 horas para fazer exercício dentro do condomínio. Aí ela não encontra com ninguém. 11 horas da Então, noite. Né? você sabe que eu estou saindo umas 11h30 também, quase todo dia, porque aí acaba tal, eu saio tarde. Uhum. Mas esse estudo aí do distanciamento, que foi lá, tal, esse projeto, ele criou um super movimento aí, e a evidência ela é só um projeto, quer dizer, não tem evidência se são 5 metros, 10 metros, qual a velocidade que o sujeito caminha, qual a velocidade qual o distanciamento do vento, enfim, N coisas lá. O que a gente tem que ter cuidado, eu concordo com você, é o fato de se isolar, né? É, Ou aglomerar. Então, nós não podemos ficar nessas duas pontas. Tem que pensar na atividade física realmente como um fator importante. Lu, faltam 5 minutos para nossa live. Foi, meu, tá bom. super bola. Eu queria que você falasse um pouquinho da questão cardiovascular, se a gente tiver que pensar nessa transição do estresse, depressão, ansiedade, bababá, para a ocorrência cardiovascular no idoso. E como exercício fecha nisso? Porque eu acho que esse é o recado, porque ninguém está falando sobre isso, Lu. Então, isolamento social, a gente sabe que tem impacto no sistema cardiovascular, principalmente aumentando os níveis de pressão arterial, desenvolvendo hipertensão, aumentando o risco de angina, como eu falei, aumentando o risco de... E aí, por um outro lado, a gente tem uma doença que afeta também o sistema cardiovascular, que é o COVID, né? E aí o exercício, ele age ali para tentar melhorar o sistema cardiovascular. Essa é a ideia. Né? É para que você consiga melhorar cada vez mais o sistema cardiovascular, porque se o indivíduo, vamos imaginar, se ele contrai a doença, de qualquer forma, ele tem ali pelo menos fez uma atividade física, ele aumentou essa capacidade cardiopulmonar, vamos imaginar assim, ele tem uma chance maior de sair dessa condição. Não sei se é isso exatamente que você está me perguntando e para Não, é isso responder. mesmo. É isso mesmo. E aqui surgem 3 perguntas. Tem muitas perguntas. Uma delas é do nosso querido amigo professor doutor Douglas Andrade, camarada nosso, seu colega de USP, meu amigo de turma. Douglas, um abraço grande. Ele fala sobre Abraço, se nós Douglas. estamos comunicando bem a questão dos achados da pesquisa. Essa é uma questão. Nessa questão de divulgar, tem muita gente só falando, falando, falando e não dando informações, é a pergunta da Nis. E aí tem muita gente, segundo outra pergunta aqui do Tomazelli, que pessoas dormem pouco. Então, vamos juntar tudo. Como é que fica essa comunicação científica versus a comunicação de todo mundo fala o que quer? É. Isso ajuda, Eu, atrapalha? a comunicação, o que a gente tem que ver é o seguinte, né, Ailton? Essa coisa de comunicação, de live também virou aquela tipo de coisa, né, do marketing, né? E a gente tem que imaginar isso como uma forma de trazer informações importantes, né, sobretudo para os profissionais e para aquelas pessoas mais atingidas que são os idosos, né? Então, Uhum. eu concordo plenamente com o Douglas. Eu acho que não está chegando como deveria, né, as informações para os diferentes públicos, seja criança, tal. Eu acho que a gente tem um número de pesquisadores como muito bons, como o Douglas, como o Alex Florindo, como o Frank, o Saldanha, são pessoas, né, que têm informações, mas eu acho amigos nossos também, né, como o Mário Charro, que, nossa, se eu for falar de todo mundo, né, lembrar todo mundo aqui, mas eu acho que as informações elas não estão chegando de certa forma, porque normalmente quem tem acesso à mídia são os influenciadores, que normalmente não têm formação científica, são pessoas do oba-oba, e por isso que quando a gente vai para um público mais específico, como o idoso, como o indivíduo com doença cardiovascular, como o diabético, é aquilo que você falou no início, nós não temos informações
seguras. Eu concordo plenamente com o Douglas, o que ele falou. Pois é, e aí vem a questão dessa informação deturpada, né, ou não profunda o suficiente, e a vida das pessoas. Porque a vida ela mudou, e a informação que poderia ajudar neste contexto de mudança também não chega. É. E vira uma situação muito dramática em termos de para que lado, o que eu penso, o que eu posso fazer. Só uma coisa, Ailton, antes da gente terminar aqui, você vê a mídia, né, que está fazendo um trabalho belíssimo na cobertura dessa pandemia. Nós temos que tecer realmente, mas na área do exercício físico, a mídia ela fica a desejar. Por quê? Porque normalmente ela busca os influenciadores, aquelas pessoas e não os profissionais, os cientistas, os pesquisadores da área. Então, isso fica realmente a desejar. Eu gostaria de ver muito um Alex Florindo, você, muito numa Você mídia, também. numa TV, falando sobre exercício físico e com base científica. Né? Então, normalmente, a gente tem um cara lá que vai mostrar meia dúzia de movimento, e isso todo mundo faz, né? E realmente não está tendo. Eu acho que a área da nutrição, a área da enfermagem, a área da medicina, todas as áreas da saúde, mas a educação física especificamente, a atividade física, o exercício físico, ela está a desejar ainda as informações para chegar ao grande público. Até porque a gente está tratando de um processo sistêmico altamente complexo, não é? Que é a vida das pessoas, que é a sobrevivência das pessoas, que é a saúde de uma maneira direta das pessoas, que é o equilíbrio social em casa e tudo que envolve a vida das pessoas. Isso tudo mudou muito radicalmente. Então, é muito difícil a gente conseguir ter, infelizmente, alguém que consiga congregar isso, a não ser um pesquisador, né, que tem essa visão ampliada, multifatorial, que envolve a vida dos indivíduos, e fazer uma discussão baseada em diferentes ciências para conseguir criar uma orientação. Então, você pega lá um ponto, e esse ponto ele é lançado ao vento, e as pessoas elas já estão em situação bastante difícil no entendimento. E aí a informação científica que poderia nos ajudar, desta forma, mais congregada, ela acaba não dando essa possibilidade. Então, a gente não consegue ter uma atitude que seja mais plausível, mais centrada, com menos pânico, digamos assim. Porque o que você falou no começo foi muito importante. É a quantidade de pensamentos ruins, Lu. Sem dúvida. Isso você falou, eu acho que é uma das coisas mais importantes da própria característica do ser humano, é essa questão de ampliar os pensamentos ruins, né? O pensamento catastrófico, né? A ansiedade ela é muito caracterizada por isso, né? E aí você pode gerar futuramente, depois que sairmos dessa pandemia, que é o pós-trauma, né? Alterações pós-traumáticas dessa pandemia. E que aí já está crônico, o indivíduo já está com depressão, tal, aí a coisa complica. Né? Nós precisamos sair dessa pandemia mais saudáveis. Né? Nós não podemos sair doentes. Exato. E além disso, tem que ser mais reflexivo também, né? Buscando uma solução menos visceral e mais conceitual, se a gente pudesse falar assim, para melhorar essa condição de sair mais saudável. Não é mesmo, cara? Nós estamos com 40 minutos para acabar, Lu. Eu vou pedir para você fazer as suas considerações e convidar os meus colegas que estão aqui para te seguir no Instagram. Por favor, coloque aí, fale seu endereço, enfim. E obrigado, gente. Foi um prazerzaço. Bela aula você deu hoje. Foi muito bom. Ailton, eu que agradeço pela presença, pelo apoio. Eu acho que é importante a gente trazer essas informações para o público, para os profissionais.
da nossa área. E o meu endereço é Luciano Pontes, JR, Instagram. E para sua família, tudo de bom para sua família.